Olá a todos, vamos então dar início a esta primeira aula. Eu sou Teresa Pinho, penso que vocês já me conhecem da unidade curricular de Introdução à Ortodontia. Vou então partilhar a tela para dar esta primeira série de aulas, que são 7. Vamos falar de tratamento intersectivo e interferências da erupção. Portanto, aqui está um resumo do meu currículo, que vocês, tal como eu disse, já me conhecem da introdução à ortodontia. Vamos, neste bloco de aulas, dar as causas específicas da maloclusão. Temos aqui o sumário. Hoje vamos falar sobre distúrbios do desenvolvimento dentário, interferências na erupção, dentes temporários anquilosados e depois vamos falar sobre deslocamento traumático de dentes, aparelhos removíveis, a biomecânica e sempre com consolidação de casos clínicos e assim sucessivamente noutras aulas. Portanto, é um total de 7 aulas que vou dar neste bloco. Quando falamos de interferências da erupção, vamos falar de obstrução. Neste caso, em que está associada a uma síndrome congénita de desostose cleidocraniana, em que temos dentes supranumerários, está associada a este fenótipo facial, que é típico, temos dentes supranumerários, osso esclerosado e gengiva muito fibrosa. Esta gengiva muito fibrosa vai também impedir a erupção, em conjunto com vários supranumerários que também fazem a obstrução da erupção normal dos dentes definitivos. Portanto, se a via de erupção puder ser desobstruída, os dentes permanentes erupcionarão. Devemos extrair o supranumerário, remoção da cobertura óssea do dente permanente, quando temos gengiva também muito anquilosada e muitas das vezes temos ali osso também que não deixa efetuar a erupção, além de fazer uma incisão na gengiva para que o dente possa surgir na cavidade oral e muitas vezes o que acontece é que está coberto por uma camada ali de osso e que não deixa o dente erupcionar na cavidade oral. Nós também sabemos que um dente começa a sua erupção na cavidade oral quando tem 2/3 da raiz erupcionada, portanto temos também que consolidar com esse tipo de informação. Nós sabemos que entre 5 a 10% das crianças norte-americanas, pelo menos um molar temporário torna-se anquilosado antes de terminar a sua reabsorção e a esfoliação. Reparem aqui nesta radiografia em que temos estes molares tecidos que estão infraoclusão, portanto temos este molar que entretanto deu-se o equilíbrio oclusal juvenil e que continuou, digamos assim, a fazer uma erupção para equilibrar o crescimento dos maxilares e, neste caso, não ocorreu e veem que estes dentes estão em infraoclusão, enquanto que os outros estão acima, portanto, num plano oclusal distinto. Aqui já foi o plano oclusal. No entanto, como estes ficaram como que anquilosados, não houve essa compensação da erupção. Agora, embora o molar temporário retarde a erupção do seu sucessor permanente, frequentemente não causa efeitos posteriores. Isto é, nós temos este problema, reparem, os efeitos já é também provocados muito pela língua, que se interpõe aqui, é uma causa-efeito, não sabemos muito bem se a língua também interpondo-se vai impedir que o equilíbrio oclusal juvenil aqui se dê, e por outro lado temos também estes dentes que se tornaram anquilosados e causam um espaço e que a língua se interpõe. Então, a má oclusão desenvolve-se somente se o atraso na erupção for prolongada e ocorrer a inclinação de outros dentes. Reparem que aqui há uma anquilose nítida deste dente, que é o 75, o molar inclinou e mesializou, temos aqui o premolar numa zona já mais superior e reparem a má oclusão aqui instalada. Porquê?
porque o dente mesializou, erupcionou mesialmente e, consequentemente, vai impedir, digamos assim, que haja aqui uma esfoliação deste dente e uma erupção do seu sucessor permanente. E, portanto, a maloclusão instalou-se. Aqui, se a gengiva, neste caso, se temos um problema associado à genesia do seu sucessor permanente, como é aqui este caso, e há uma perda óssea vertical evidente, reparem onde está a linha aqui, que deveria de estar por aqui, e há aqui uma anquilose, e este dente, consequentemente, está a perder ou está a ficar aqui um defeito ósseo vertical evidente, deve-se fazer a extração do temporário, com problemas ósseos verticais, para evitar problemas periodontais, mas a perda óssea não é restabelecida, isto é, se já perdeu, não vai se restabelecer. E, portanto, temos que depois, como é lógico, dependendo da idade, e neste caso teríamos que colocar aqui um mantenedor de espaço ou mesmo um recuperador de espaço, que depois vamos ver em aulas posteriores. Portanto, embora eles geralmente reabsorvam de forma ou de maneira normal, sem criar problemas de longa duração, ocasionalmente ficam retidos por uma adesão na região cervical e não esfoliam na época de vida. E reparem, estes dentes, por vezes, e vão ver já a seguir, eles têm e ficam com uma casquinha de esmalte, portanto, ali, e não esfoliam, ficam ali mesmo retidos, muitas das vezes sem raiz, qualquer raiz, e têm. E, portanto, e têm que ser removidos esses resíduos, digamos assim, que não têm absolutamente nenhuma raiz. Mas a maloclusão desenvolve-se somente se o atraso na erupção for prolongada e ocorrer a inclinação de outros dentes, que foi o caso desta arcada superior, em que ele ficou num plano muito superior, este mesializou e com certeza que aqui já temos um problema de maloclusão. Reparem aqui a inclinação deste dente com uma relação anormal, digamos assim, do seu posicionamento. Então, o que é que se deve fazer? É extrair o dente e colocar um mantenedor de espaço, se houver espaço suficiente, ou um recuperador de espaço. Neste caso, teve que ser um recuperador de espaço, porque falta espaço. Aqui temos o espaço disponível para o primeiro pré-molar e o segundo pré-molar, portanto, para o 24 e o 25, o espaço disponível é menor do que o espaço requerido. Para o espaço, digamos assim, temos então aqui uma discrepância dentomaxilar negativa para estes dentes e temos então que recuperar o espaço. E temos que recuperar o espaço. Neste caso foram extraídos então os dentes, este dente está rodado mesialmente, também vocês já sabem do ano passado que passando uma linha desde a cúspide disto-vestibular até à palatina, para que o dente esteja numa rotação normal, nós temos, ou que não esteja rodado no sentido mesial, esta linha deveria de ir dar aqui ao lugar do canino e vai dar a nível mais posterior e, portanto, o dente está com uma rotação mesial. Vamos então colocar um rotator, um recuperador de espaço também, porque vai fazer a rotação deste dente, desrodar este dente no sentido distal e vai também recuperar o espaço. Aqui, claro que qualquer discrepância óssea vertical será erradicada quando o dente cessor trouxer, portanto, permanente, trouxer osso durante a erupção. Neste caso, nós temos então os dentes permanentes, não é como ao caso que eu há pouco referi, em que não temos a genesia e, portanto, não temos o definitivo, e se houver uma perda vertical, se tivermos a genesia, não vai haver então essa recuperação do osso. Aqui temos dente e, portanto, nós já extraímos os dentes descidos e os dentes permanentes vão erupcionar e vão trazer o osso. É a teoria da matriz funcional.
a função faz a forma e, portanto, se há o osso, vai erupcionar e vai trazer, consequentemente, o osso, porque temos dentes. Reparem aquilo que eu há pouco referi, é que já não temos raiz, já quase que não temos dentina, temos só uma casquinha quase de esmalte, não é? E o que acontece é que os dentes não esfoliam. E reparem que foram removidos, sangrou um pouco, mas quase que estancou o sangramento, porque efetivamente estes dentes estavam anquilosados e com uma gengiva muito fibrosada aqui a agarrar e a não deixar que estes dentes esfoliassem. Cá está o recuperador de espaço, o rotator, para recuperar espaço. Aqui já se vê a erupção do 24 e aqui também a erupção dos pré-molares inferiores. Na arcada inferior não colocámos nada porque tínhamos espaço e já tínhamos, como podem ver aqui, já tínhamos os dentes aqui com 2/3 da raiz formada e, portanto, a sua erupção vai manter este mesmo espaço. Não se esqueçam que também temos aqui o espaço do Lewis Space, que é cerca de 2,5 milímetros na arcada inferior, e portanto nós vamos aqui ver aqui a erupção destes dentes, tal como eu já referi, aqui o caso clínico, e vamos aqui já ver a erupção destes dentes sem qualquer problema, e aqui também, já aqui no dia da remoção do rotator, e foi removido porque este dente já desrodou, e temos então aqui a erupção dos pré-molares já com o espaço recuperado. Aqui já com os dentes a erupcionar e, portanto, e aqui já numa fase já posterior, com uma relação molar de classe 1 e aqui já com os pré-molares erupcionados. Então, aqui outro caso em que é muito importante termos também uma história clínica, e os antecedentes dentários deste caso clínico é chupeta com açúcar até aos 3 anos, e este motivo da consulta foi dor ao frio e ao quente, mais ao quente do que ao frio, no 36, como podem ver tem aqui uma cárie ativa, várias lesões cariosas nos dentes tecidos. Reparem que temos aqui as ditas cáries rampantes, que não estão ativas, mas estão com estes dentes tecidos muito destruídos. E aqui temos os incisivos laterais superiores a erupcionar por palatino. E, portanto, temos aqui uma série de causas ou de problemas também para solucionar. Claro que o mais importante e o prioritário de resolver é efetivamente a dor, que é efetuar o tratamento, neste caso teve que ser o tratamento endodôntico radical, a endodontia, a pulpectomia, portanto a excisão completa da polpa e o tratamento endodôntico deste dente. Então, o diagnóstico, com aquela sintomatologia mais ao quente do que o frio, ao nível do 36, temos uma pulpite irreversível no 36, temos lesões cariosas nos restantes primeiros molares, reparem aqui, temos que saber ver, ler a radiografia para que nada escape, portanto temos lesões cariosas também nos outros cestos para tratar. Temos 12 e 22 a erupcionar por palatino, reparem aqui, e com interferências na máxima intercuspidação com os inferiores, e portanto temos que resolver este problema, assim como a obstrução destas raízes dos tecidos, então estas raízes vão ter que ser removidas para libertar a via, assim como este bloqueio efetuado pelos caninos inferiores. E temos outro problema, que é a inclinação mesial do 36 e do 46, devido à perda de espaço e, portanto, temos uma classe 3 molar bilateral. Reparem que a cúspide mesiovestibular do molar superior, tanto de um lado como do outro, está muito atrás em relação ao sulco vestibular do molar inferior. Então, temos então como plano de tratamento endodôntico radical do 36,
a exodontia das raízes do 52 e do 62, que estavam a fazer ali o bloqueio para o posicionamento normal deste 12 e do 22. Desgaste seletivo oclusal do 73 e do 83, para eliminar a interferência do 12 e do 22. Restauração a compósito dos restantes dentes molares também que estavam com cárie, e também do 36 que foi endodonciado. A extração dos tecidos restantes após 2/3 da raiz formada dos permanentes correspondentes, e também colocamos um lip bumper para melhorar a inclinação do 36 e do 46. Portanto, este lip bumper vai tentar fazer um tip back, fazer isto ao 36 e ao 46. Aqui depois foi então, vimos que mesmo a colocação do lip bumper não foi suficiente para recuperar espaço, e colocamos, e foi removido. Reparem aqui já o tratamento endodôntico radical deste dente e a falta de espaço para a colocação para a erupção do 35 e do 45. Aqui optamos pela a extração de 2 pré-molares inferiores, porque tínhamos uma discrepância muito grande e tínhamos também associado uma classe 3, isto é um caso de classe 3, aqui um aparelho fixo bimaxilar, e temos então o caso finalizado devido à perda de espaço, não só por inclinação mesial, mas também à mesialização em corpo do 36 e do 46, por perda prematura do 85 e do 75, o lip bumper não foi suficiente para a recuperação de espaço de classe 1 molar, com a requerida distalização que nós colocamos com o lip bumper, e portanto foi necessária a extração de 2 pré-molares inferiores. Esta aula está referenciada no Profit, tem aqui as páginas desta edição. Se por acaso não tiverem esta edição, têm que procurar o correspondente na edição correspondente. Portanto, esta é uma aula que vai ficar disponibilizada, não vai ficar disponibilizada, mas estamos a dar assim desta forma, e vamos de seguida já passar à seguinte aula. Vamos continuar então com outro bloco de aulas. Vamos partilhar aqui a tela. Vamos falar de deslocamento traumático de dentes e depois aparelhos removíveis. Nós sabemos que o tratamento intercetivo pode ajudar bastante na redução da severidade dos problemas, e mesmo um simples tratamento em crianças requer contínuas reavaliações para se ter a certeza que as respostas esperadas estão a ocorrer. E, portanto, nós devemos de seguir um protocolo de consulta bastante apertado, bastante restrito. Portanto, vamos então falar do deslocamento traumático de dentes. O trauma dentário pode-se desenvolver em termos de má oclusão de 3 formas. Pode haver um dano ao germen do dente permanente devido a um traumatismo no temporário, pode haver uma migração do dente depois da perda prematura do temporário, e pode haver uma injúria direta do dente permanente. Vamos agora de seguida ver vários exemplos. Neste caso temos, portanto, um trauma dentário e temos um desenvolvimento da má oclusão de 3 formas. Portanto, se o dano é no germen do dente permanente, devido a um traumatismo no temporário, temos aqui uma intrusão deste dente, portanto, do 51,
e que pode dar uma lesão no gérmen do permanente. Nós sabemos que o permanente se encontra por palatino e, portanto, se esta intrusão for no sentido de cima e para trás, pode chocar com o gérmen do definitivo e dar assim um trauma no dente definitivo. E então, se o trauma ocorrer quando a croa do permanente estiver a formar-se, a amelogênese pode ser alterada e haverá uma falha na croa do permanente, como podem ver aqui. Portanto, isto foi devido a um trauma em que houve uma intrusão do dente tecido que chocou com o gérmen em que se estava a formar a raiz do definitivo e, consequentemente, ficou com a formação do esmalte alterada. Aqui temos outra situação em que aqui o trauma ocorreu após a croa do permanente estar completa. Esta será deslocada em direção à raiz e criando assim ou o encurtamento da raiz ou uma dilaceração da raiz. Portanto, já estava a croa formada, estava-se a formar a raiz e o impacto do dente tecido sobre o gérmen do dente permanente pode causar esta dilaceração ou pode mesmo encurtar, aqui também temos uma dilaceração, ou pode mesmo encurtar a raiz. E aqui temos uma dilaceração muito severa, quase 90 graus, por trauma direto no dente permanente. A dilaceração radicular pode ser originada a partir de uma torção da croa em relação à raiz ou interferência mecânica na erupção. Por exemplo, se temos uma anquilose do dente temporário ou um trauma, isto pode acontecer, isto é, ele fica aqui retido com uma dilaceração e este dente ficou, reparem que este é um 11, isto é a linha média e ele ficou ali cravado na sutura mediana. Aqui no 2 temos então a migração do dente depois da perda prematura do dente temporário. Neste caso não houve perda prematura do dente temporário, isto é um exemplo em que houve aqui um trauma neste dente tecido, mas também há aqui uma cárie associada. E como há uma cárie associada, aqui temos uma infecção, temos um processo periapical com fístula, que teve aqui uma fístula, uma zona mais frágil e que o dente definitivo começa a erupcionar no sítio que tem maior fragilidade na tábua externa. Aqui, como tratamento, foi removido o dente temporário e aproveitou-se também, porque temos aqui um freio verdadeiro, a excisão deste freio para que o dente erupcionasse de uma forma natural, porque tem espaço e vai então se posicionar normalmente aqui já com a frenectomia efetuada. Também pode ocorrer a injúria direta no dente permanente. E reparem que aqui nós temos o 11 e o 21 que estão ausentes, com o 12 e o 22 mesializados e consequentemente também os caninos. Foi uma injúria direta nos dentes permanentes, no 11 e no 21, em que houve a avulsão destes dentes e depois todos os dentes da arcada ficaram posicionados de uma forma mesializada. Aqui podemos ver que este paciente não tinha muita possibilidade económica e então foram efetuadas 2 restaurações em compósito de forma temporária para que melhorar, ele tinha um sorriso baixo e portanto para melhorar a parte da estética do sorriso. Também aqui temos outro tipo de injúria direta no dente permanente, em que o 21 avulsionou e, portanto, com a avulsão deste dente, reparem o desvio da linha média dentária superior em relação à linha média dentária inferior e aqui com o lateral, com falta de espaço muito acentuada para este dente que, entretanto, avulsionou. Aqui também resíduos radiculares dos dentes tecidos. E o que nós temos que perceber é que imediatamente após o acidente, um dente intacto
pode ser recolocado na sua posição original rápida e facilmente, e o tratamento imediato é indicado. Depois da cura, 2 a 3 semanas, é difícil reposicionar o dente e uma anquilose pode se desenvolver. Então, esta situação da reposição dos dentes, temos que ter muita atenção. Porquê? Se um dente está avulsionado e ele fica, não é avulsionado ele fica removido completamente. Se tiver uma avulsão parcial, isto é, ele sofreu um traumatismo e ele depende se é um dente decido ou um dente definitivo. Se for um dente decido, se houver um deslocamento da raiz, por exemplo, para vestibular, nós podemos ligeiramente posicioná-lo e já está. Agora, se a raiz foi muito para palatino e estiver subido, nós sabemos que os dentes definitivos estão posicionados acima e para palatino em relação aos tecidos. E, portanto, este reposicionamento do dente tem que ser efetuado de acordo com a direção da deslocação do dente decido. Porque senão o que acontece, e muitas vezes o que acontece a estes dentes, é que eles depois se tornam anquilosados. E aqui vemos um dente que sofreu um acidente, ele intruiu, não foi reposicionado, mas não estava assim tão subido. Aqui o que acontece é que ele tornou-se anquilosado e não acompanhou o crescimento oclusal juvenil e, portanto, ficou aqui retido. Isto é um caso de dente adulto, em que vemos também aqui a anquilose. Ele sofreu um traumatismo, ficou como anquilosado e automaticamente não acompanha o crescimento oclusal juvenil, nem tampouco o crescimento oclusal adulto. E, portanto, fica aqui numa situação de gengiva muito subida devido a este traumatismo que ocorreu e a anquilose que se desenvolveu. Então, imediatamente após o acidente, um dente intacto pode ser recolocado em sua posição original, rápida e facilmente, e o tratamento imediato é indicado. Por vezes, só com a pressão dos dedos, quando o deslocamento é lateral e estabilizados durante 7 a 10 dias. Portanto, esta estabilização pode ser feita com um fio de arame, de ortodontia, muito fininho e flexível, tem que ser um mais flexível, colocado ali um bocadinho de compósito no dente para ferulizar estes dentes por 7 a 10 dias. Portanto, as forças ortodônticas têm que ser muito leves. Deve-se aconselhar o paciente e os pais de que a dor, o inchaço ou as secreções são sinal de necrose pulpar e requerem um tratamento endodôntico. Aqui podemos ver uma criança em que temos um dente que sofreu um traumatismo, portanto o 51, em que intruiu e tem muita intrusão, e o que nós sabemos é que estes dentes intruídos podem e normalmente reerupcionam sem qualquer tipo de intervenção. Aqui podemos ver um mês após o trauma a reerupção do dente. Agora reparem, esta criança tem uma mordida aberta por sucção da chupeta e claro que a chupeta tem que ser removida para não fazer aqui o efeito de não reerupção deste dente. Então, quando um dente intrui como este, nós não vamos reposicioná-lo, temos que deixar que ele reerupcione naturalmente, se reposicione naturalmente. Quando o dente sofre um deslocamento, sofre um deslocamento, nós com a pressão dos dedos podemos reposicioná-lo no local correto. Portanto, estamos a falar de coisas distintas, uma intrusão completa aqui e outra é um deslocamento lateral do dente que pode ser ali reposicionado. Então, nós, neste caso, tal como disse, tínhamos então aqui a intrusão, temos aqui outro problema, reparem aqui que temos uma fusão, temos apenas 3 dentes tecidos, temos uma fusão do 81 e do 82, normalmente estas fusões nos dentes tecidos levam
a que tenhamos também uma agenesia do incisivo definitivo, que era o caso. Agora reparem, isto um mês após o traumatismo, a reerupção deste dente, e a paciente usava chupeta e temos que remover este hábito da chupeta para que não haja traumatismo associado à sucção da chupeta a este nível. Reparem então aqui, tal como eu lhes disse, a fusão de 2 dentes de tecidos, e aqui temos apenas 3 incisivos definitivos. E se os dentes forem deslocados na vertical, é melhor iniciar a tração assim que possível. Estamos a falar agora de dentes definitivos, certo? Uma coisa é um dente descido e nós esperamos e ele reerupciona, outra coisa é um dente definitivo. E portanto, se nós temos os dentes deslocados por traumatismo no sentido vertical, definitivo, é melhor iniciar a tração assim que possível. Todos os dentes que apresentam intrusão severa e têm ápices maturos tornam-se mortificados, isto é, se houve uma intrusão severa e os ápices já estão fechados, maturos, eles ficam necrosados. E, portanto, aqui nós temos o reposicionamento é crucial para reduzir o risco de anquilose e, por vezes, melhorar o acesso para a endodontia. Porque se ele está muito intruído, nós temos que o extruir. Se ele estiver aqui, é lógico que não tem acesso para a endodontia, portanto, nós temos que o extruir para depois ter acesso para a endodontia e também para o reposicionar. Portanto, as radiografias periapicais de acompanhamento em várias posições verticais, dentro de 2 a 3 semanas, 6 a 8 semanas e 1 ano após a lesão, para verificar mudanças patológicas. Reparem aqui, isto é um dente descido, que está necrosado, isto é um dente permanente. Reparem a cor que é típica de necrose. Reparem aqui a cor do dente permanente que está também com uma lesão intradentária, portanto pulpar, e reparem que estes dentes têm e podem sofrer, não foi endodonciado, e podem sofrer reabsorções internas e muitas das vezes também externas após então o trauma e toda esta inerência de necrose intracanalicular. Então, o tratamento da polpa é melhor instituído dentro de 2 semanas, a fim de reduzir a possibilidade de reabsorção. Uma coisa é quando o dente sofre uma coloração mínima da cor e depois reabsorve e está com a cor normalizada. Outra coisa é quando se mantém com esta coloração. E, portanto, se mantém com esta coloração, significa que a polpa foi lesada, todas aquelas canalículos dentários estão com alterações em termos da pigmentação devido ao sangramento que ocorreu e toda aquela dinâmica de alterações do conteúdo pulpar e, portanto, aqui tem que se intervencionar. Aqui, as fraturas radiculares e coronárias podem escapar do diagnóstico, mesmo depois de radiografias extensas. E então, nós quando estamos perante estas situações, não podemos dizer e descansar os pais, pode estar descansado, não tem qualquer tipo de fratura. Não, podem haver microfraturas radiculares, podem haver microfraturas de esmalte e, portanto, são casos que nós temos que acompanhar e avançar, digamos assim, com consultas periódicas para perceber o que está a acontecer e atuar na altura que é necessário. Mais uma vez, esta aula está no Profit, a parte teórica, os casos clínicos são meus
e, portanto, têm que ter esse estudo, digamos assim, dessa vertente teórica, e nessas páginas do Profit, dependendo da edição, vocês têm outros casos clínicos, outro tipo de explicação, e têm que também estudar essa componente. Vamos de seguida passar então à outra aula.